Olá pessoal, tudo bem? Tô vindo hoje com um vídeo que vai falar sobre um manifesto criado por Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, fotógrafo de renome internacional, brasileiro, de Aimorés. Ele fez um manifesto e lançou esse manifesto na França com o apoio de grandes personalidades internacionais para tentar, nesse momento de pandemia, proteger as aldeias indígenas. Ele fala em seu manifesto sobre a situação gravíssima da pandemia e as aldeias indígenas. Como que as aldeias indígenas estão desprotegidas e como que, se esse surto, se essa pandemia chegar nas aldeias, qual vai ser a destruição, que realmente será muito grande. Ele fala até mesmo de um genocídio nessas aldeias indígenas. Bem, com o apoio de renomes internacionais, Sebastião Salgado pede que uma força-tarefa seja feita no Brasil para ajudar a proteger essas aldeias indígenas que realmente estão em risco. Estão em risco porque elas ficam numa região isolada. A região norte já está tendo vários surtos de Covid-19. Pode observar os dados de Manaus, que é assustador o número de pessoas contaminadas. 9 países que ficam em torno da floresta amazônica, todos eles já estão com vários casos de Covid-19, com muitos óbitos. Então, por conta disso, esse manifesto foi feito com várias fotos belíssimas dessas aldeias indígenas para tentar fazer com que tenha uma conscientização internacional da importância dessas aldeias indígenas para a nossa história, para o nosso ambiente, e isso destaca principalmente o Brasil. Bem, essa força-tarefa seria muito importante porque, primeiro, as aldeias indígenas estão desassistidas, não tem infraestrutura para passar por essa pandemia e uma coisa muito importante, já está sendo observado um aumento do desmatamento na floresta amazônica e nesse momento de pandemia. O aumento no mês de março, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi de 29,9%. É isso mesmo, superior aos índices do ano passado, que já foram muito altos. Agora, por que o aumento do desmatamento em período de pandemia? Primeiro, a fiscalização diminuiu. Segundo, não tem mídia atuando em cima dessas áreas, então ficou meio esquecido a questão do desmatamento na floresta amazônica. E um terceiro fato, madeireiro, poceiro, grilheiro, o agronegócio, eles não estão isolados, não estão de quarentena, eles estão agindo. Então, se o desmatamento aumenta, o homem está cada vez mais próximo dessas aldeias, se as queimadas estão acontecendo, se o garimpo está funcionando, isso tudo vai aumentar o desmatamento, poluir o recurso hídrico, gerar problemas ambientais muito sérios, perda de biodiversidade e, com certeza, destruição das aldeias indígenas. A falta de políticas públicas agindo nesse momento na região faz com que esses dados se encaixem. O aumento da pandemia e o aumento do desmatamento. Eu falo que são aproveitadores da pandemia, aproveitadores de um momento tão crítico para a destruição. E a gente não pode esquecer da importância dessas aldeias indígenas, porque os índios, eles fazem sim parte da nossa história, fazem parte da nossa biodiversidade. Por quê? Porque são eles que estão lá na nossa natureza, lá na nossa mata, lá na nossa floresta, e a manutenção dessas comunidades é processo fundamental para a manutenção da nossa história. E aí a gente fala em consequências
desse desmatamento e consequências do aumento dessa pandemia, a perda das culturas indígenas, a destruição dessas aldeias, a poluição do rio Amazonas, que tende a ficar muito maior com o aumento das áreas de garimpo, a perda da biodiversidade, a destruição do ecossistema. Nós temos na região do Amazonas uma coisa que nós chamamos na geofísica de rios voadores. O processo de evapotranspiração, ele vai fazer com que a gente tenha a formação dessas nuvens, e essas nuvens têm uma movimentação para dentro do território nacional, para o centrão do Brasil, e o centrão do Brasil é chamado de caixa d'água brasileira. Se não chove na caixa d'água brasileira, não tem a manutenção dos recursos hídricos. Então, se você que não consegue entender a importância da preservação do meio ambiente, entenda que meio ambiente é sim produto de primeira necessidade para a nossa vida. Eu estou falando de água, eu estou falando de poluição do ar, eu estou falando de destruição daquilo que é tão importante para a manutenção da vida na Terra. Bem, quais seriam as ações que deveriam estar acontecendo para que a gente não tivesse um cenário que pode ser ainda mais destruidor nos próximos meses? A ação dessa força-tarefa proposta por Sebastião Salgado, aonde essa força-tarefa iria isolar as aldeias indígenas, combater o garimpo, combater o desmatamento, garantir água tratada, potável para as aldeias indígenas, ter assistência médica nas aldeias indígenas. É necessário que essa população indígena seja assistida por essa força-tarefa. Outra coisa, nós temos o sistema do INPE, por exemplo, que consegue dar os dados do desmatamento. Essa ação não pode acontecer. É necessário que a gente haja em cima desse desmatamento, dessas queimadas e desse garimpo, porque eles estão aproveitando desse momento, certo? Que esse manifesto de Sebastião Salgado seja compartilhado por todos nós, que a gente possa realmente entender da importância de ações como essa com apoio internacional. Ontem, né, eu estou hoje no dia 4 de maio e ontem foi lançado no Facebook várias fotos de Sebastião Salgado sobre a questão dos índios, e muitas fotos dos índios foram censuradas por conta da nudez. Eu entendo a ação do Facebook, porém é necessário que a gente consiga espalhar pelas nossas mídias, pelas nossas redes sociais esse manifesto. É extremamente importante que a gente não feche os olhos para a pandemia que está acontecendo e principalmente dos menos assistidos, né? E é necessário também que a gente entenda que a destruição da floresta amazônica é sim um problema de ordem social, econômica e de ordem política, ok? Que nós possamos aí compartilhar em nossas redes. Um grande abraço a todos. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like, compartilha com os seus amigos, porque a atualidade é para todos. Um abraço!